Paizinho amado, abra nosso coração e a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra e que a leitura e o ensinamento desse Salmo de hoje possa nos mostrar o quão bom e quão maravilhoso é louvar ao Senhor. Amém. Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalgas nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre seus fundamentos, para que jamais se abalem. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes, diante das tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhe designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes rega os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Traz as trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos lhe dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam de coisas boas. Quando escondem o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca aos montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Vamos então refletir a respeito do Salmo 104. O Salmo 104 é um hino de louvor ao Deus Criador. Ele celebra a sabedoria de Deus, expressa na criação, na ordem da natureza e na provisão para todos os seres vivos. Então, como sugestão, dividimos o Salmo em algumas partes para vocês refletirem. Dos versículos 1 a 4, reflitam sobre a grandeza de Deus. Como o salmista descreve Deus aqui,
O que aprendemos sobre o caráter de Deus? Dos versículos 5 a 23, a ordem da criação. O que esse trecho revela sobre o cuidado de Deus no mundo natural? Que exemplos da natureza te lembram da presença de Deus? Dos versículos 24 a 30, a sabedoria e o sustento divino. Qual é o papel de Deus no sustento da criação? E como isso te encoraja nos momentos de necessidade? Dos versículos 31 a 35, louvor e compromisso. Como termina o salmo? De que forma você pode louvar a Deus com a sua vida hoje? Como aplicação prática, pense ou discuta com alguém próximo a ti. O que este salmo me ensina sobre confiar em Deus como Criador e Provedor? Há áreas na minha vida em que preciso descansar mais na soberania de Deus? E como posso ser o melhor mordomo da criação de Deus? E para finalizar, uma sugestão que nós damos é ter um momento de oração com o Pai. Abra teu coração, converse com Ele, esteja em silêncio tentando ouvir a voz dEle. Louve a Deus por sua grandeza e sabedoria. Agradeça a Ele por sua provisão diária. Peça também sensibilidade para enxergar Deus na criação. E entregue a Ele todas as áreas que você precisa confiar mais. E, se possível, ouça um louvor que fale ao teu coração. Nós damos como sugestão 3 louvores. Grandioso és tu, Deus de promessa, e digno é o Cordeiro. Então, que você tenha esse momento com o Senhor, conectado com a presença de Deus. Que Deus te abençoe.